Fogo na Montanha. O Vale, de Rick Joyner. Capítulo 2. Os Adoradores. Enquanto olhávamos para o vale no qual Elias havia acabado de entrar, senti que precisávamos dedicar alguns minutos para assimilar o que ele há pouco havia dito e discutir como iríamos aplicar tudo aquilo. William começou descrevendo as duas mudanças de estratégia mais básicas para nos guiarmos através do vale. Primeiro, deveríamos procurar o inimigo e suas fortalezas para atacá-las. Em seguida, precisaríamos nos concentrar em manter a justiça, a paz e a alegria do Senhor, e usarmos a alegria como barômetro para sabermos se nossos corações permaneciam no curso. Para fazer isso, resolvemos basear todas as nossas decisões naquilo que era a coisa certa ou justa a fazer, não no que poderia ser conveniente. Como diz em Romanos, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Logo precisamos manter essas três coisas dentro do seu reino, ou agir de modo a promover o seu reino. Saberíamos que tínhamos nos afastado do curso se começássemos a perder a paz ou a alegria. Se as perdêssemos, não tomaríamos as decisões certas nem teríamos força para fazer o necessário, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mark mencionou como estávamos fora de consonância com o propósito e a estratégia do Senhor antes da visita de Elias. O profeta havia trazido princípios básicos do reino, dos quais nossos pensamentos estavam muito longe. Era humilhante e grave. Não poderíamos deixar de nos perguntar de quantas outras maneiras não teríamos estado fora de sintonia com o Senhor enquanto nos preparávamos para entrar no vale. Alguém também lembrou que Elias havia dito que, se perdermos a alegria que nos permitia ver a beleza do vale, então deixamos de habitar no Senhor. De fato, ver beleza em todas as coisas seria um barômetro da nossa alegria. Era difícil pensar em algo mais contrário à maneira como nos aproximamos desse vale do que andar na alegria que nos permitia ver a beleza em tudo o que ele tinha. Condições extremas não podem determinar nossa paz ou alegria, e sim nossa posição no Senhor. Mary acrescentou que, tendo alegria em todas as coisas, estávamos inclusive adorando o Senhor, pois isso é uma demonstração máxima de nossa confiança nele. Verdade, respondeu Mark. E a fé agrada a Deus, mas há algo também bastante crítico que precisamos considerar. Está escrito que o Deus da paz esmagará Satanás sob nossos pés. Isso indica que caminhar em paz é crucial para vencermos o maligno. Assim, a justiça leva à paz e a paz leva à alegria, disse Jim. Termos alegria enquanto passarmos por este vale é uma evidência de que estaremos no caminho certo. Ok, se vamos atravessar este vale procurando o inimigo para atacar suas fortalezas, devemos mudar a mentalidade dos vigias, que até aqui apenas nos protegeram contra os ataques. Agora, eles precisarão ser também batedores, à procura de alvos e oportunidades, acrescentou William. Obviamente, um dos principais propósitos em passarmos por este vale é nos tornarmos guerreiros. Como poderemos nos tornar os guerreiros que fomos chamados a ser, se passarmos por este lugar tentando evitar o inimigo e suas obras, ao invés de atacá-los? Que tipo de cristãos seríamos se pensássemos apenas em como passar por isso e não nos lembrássemos daqueles que vêm depois de nós? Acrescentou outro. Ele disse que somos chamados a ser os poderosos do filho de Davi, falou Josh. Eles foram alguns dos guerreiros mais escandalosamente destemidos de todos os tempos. Eles fizeram coisas chocantes pelo seu rei. Acredito que também precisamos procurar maneiras de dar saltos de fé extravagantes. Obviamente, muitos dos poderosos do filho de Davi são mulheres, observou William. Algumas das mulheres que temos neste grupo são as mais ousadas e destemidas. Elas de fato o são,
e podem ser um inimigo terrível se estiverem do outro lado, acrescentou Elias, que estava por perto e nos ouvia despercebido. Eu não enfrentei direito Jezabel e não houve muitos desde então que tenham se disposto a enfrentar esse espírito. O espírito de Jezabel é o principal inimigo nestes tempos. É esse espírito que ainda leva o mundo à perversão e à adoração de ídolos. Como todo mal, ele está chegando à plena maturidade no final desta era. Ele tomou muito deste mundo e está ganancioso por ainda mais. Este será o inimigo final na última batalha do fim. Depressão e desorientação são suas armas primárias, e é por isso que vocês não podem perder a alegria. Todos nós sabíamos que Elias não teria reaparecido se não fosse para nos dizer algo de suprema importância. Então nossa atenção estava voltada para ele. Enquanto examinava o grupo como se estivesse procurando alguma coisa, ele continuou. Eu vim prepará-los para atravessar este vale. Este vale é o tempo em que vocês vivem. O espírito de Jezabel também está por trás do que é chamado de a grande prostituta, no livro de Apocalipse. Vocês devem aprender a reconhecer este espírito em todas as suas manifestações, não apenas para atravessar este vale, mas para a grande batalha no final. O espírito de Jezabel é o amadurecimento do mal que começou quando a primeira mulher comeu o fruto da árvore proibida. Este é o engano em sua forma final. O antídoto para este espírito serão as mulheres que verdadeiramente servem ao rei, que irão conseguir atravessar este vale até a montanha do Senhor. A profecia original era de que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. De fato, as mulheres hoje têm um papel especial na última batalha. Aqueles que estão com vocês sairão deste vale com uma revelação especial da urgência para se destruir esta influência maligna de Jezabel. Serão, portanto, guerreiros importantes em todas as suas batalhas. A noiva de Cristo que surgirá no final será a antítese de Jezabel. Ela irá revelar a beleza da santidade e o amor do Senhor que atrairá todos a adorá-lo. Sua natureza não será de receber, mas de dar. Ela manifestará a maternidade em toda a sua glória. Seu marido e seus filhos se encantarão por ela. Isso tudo é o que vocês são chamados a se tornarem ao passarem por este vale. Para serem os guerreiros que vocês devem ser, precisarão primeiro ser os adoradores que devem ser, disse Enoque, que se uniu a nós sem ser notado. Da mesma maneira que a alegria é uma demonstração de fé, também é uma demonstração de adoração. A verdadeira alegria é o resultado de um coração agradecido, que vê a glória do Senhor em tudo. Os querubins que Isaías viu diante do trono diziam repetidamente que toda a terra está cheia da sua glória. Eles dizem isso porque habitam na presença do Senhor. Quando vocês olham para este vale, para esta terra, tudo parece estar cheio de escuridão e mal, a menos que vocês permaneçam na sua presença. Se vocês permanecerem na sua presença, vocês verão este vale cheio de sua glória. Quando vocês saírem daqui, serão portadores da sua glória, pois passarão a habitar nele. A verdadeira adoração não é tentar ver o Senhor, mas nasce quando o vemos. O rei Davi foi um dos maiores guerreiros das Escrituras, mas também um dos maiores adoradores. Como vemos em suas canções, ele procurava ver o Senhor em tudo e estava constantemente maravilhado com ele e com suas obras. Esse é o coração adorador dos guerreiros do Senhor. Eles lutam porque amam. Como sempre, a alegria de Enoque era contagiante. Ele havia não apenas nos ensinado sobre a adoração, mas nos fez querer adorar. Juntos, os dois profetas transformaram nosso medo de entrar no vale em uma visão e um propósito tão fortes que agora estávamos gratos por termos que atravessá-lo. Nós mal podíamos esperar para começar a enfrentar os maiores testes de nossas vidas. Quando me virei e examinei o grupo, pude ver a alegria e a nova visão em todos os rostos.
O poder da alegria do reino é transformar as trevas em luz, acrescentou Enoque. Os que estão com vocês são chamados para lutar na última batalha dos tempos mais sombrios. Eles deverão andar sob a máxima luz para prevalecerem nessa batalha. Eles deverão não apenas viver na justiça, na paz e na alegria, que são o próprio reino, mas viver para essas três coisas. Somente assim serão os guerreiros do reino. Você adora ao que você dá ao seu coração. Aquilo que você dá ao seu coração evidencia-se por ser aquilo que mais recebe a sua atenção. Um coração que é do Senhor é evidenciado pela adoração ao Senhor. Tal coração não pode ser egoísta ou egocêntrico, pois assim estaria adorando a si mesmo. Vocês têm um ditado: há muitos soldados, mas não muitos guerreiros. Este vale irá revelar aqueles que vivem para si mesmos e aqueles que vivem para o rei. O egocentrismo fará com que vocês morram neste vale. Apenas uma devoção pura ao rei os fará prevalecer. Vocês estão prestes a ver em primeira mão as consequências de uma vida egoísta e a recompensa de uma vida altruísta. Muitos que estão com vocês não se consideram guerreiros. Alguns até mesmo disseram que amam a causa do reino, mas que não são guerreiros. Você não ama verdadeiramente se não estiver disposto a lutar pelo que ama. Este vale é onde os guerreiros são forjados. Verdadeiros guerreiros são forjados aprendendo primeiro a amar. O amor nunca falha e o amor nunca desiste. Vocês falharão como guerreiros se o motivo de suas batalhas não for o amor. Vocês irão desistir diante do perigo e da dificuldade se não estiverem lutando pelo que amam. Então os dois profetas me olharam como se esperassem que eu respondesse. Porque eles fizeram isso, todos os outros me olharam também. Isso me pegou desprevenido, então apenas compartilhei o que estava pensando à luz do que eles haviam acabado de dizer. Eu já passei por este vale antes, mas agora me pergunto se naquela época acabei pegando algum tipo de atalho. Eu disse. Não conheço atalhos, mas conheço alguns que conseguiram passar muito rápido, disse Elias. Estou interessado em saber por que você acha que encontrou um atalho. Ainda não estou morto para mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito egoísta e ainda tenho muitos medos. Obviamente, não os venci quando passei por este vale, respondi. Tudo isso é verdade, respondeu Elias. Ninguém supera tudo neste lugar, mas todos partem com determinação para lutarem e serem vencedores. Você pode ter certeza de que você não foi escolhido para passar por este vale novamente por ter falhado na primeira vez. Aqueles que passam por este vale recebem a responsabilidade de liderar outros. Liderar o povo do rei em qualquer coisa é uma grande responsabilidade e uma grande honra. Você não está fazendo isso porque fracassou. Isso é encorajador, mas eu nunca me senti tão inadequado para liderar quanto agora. Isso fica ainda mais grave por eu estar liderando o povo do rei, respondi. Essa é outra razão pela qual você foi escolhido para liderar este grupo até a montanha. Você é inadequado e sempre será. Você não recebeu essa tarefa por causa de suas competências, mas por reconhecer o quão inadequado você é. Por causa disso, você estará sempre propenso a buscar o Senhor, sua sabedoria, sua força e sua graça, continuou Elias. Passar por provações não o tornará perfeito, mas após cada uma você será menos e ele mais. Você teve a formação de um guerreiro quando entrou neste vale pela primeira vez, como todos os que chegaram até aqui. Você simplesmente não consegue se imaginar superando este lugar sem se tornar um guerreiro. Então você já é um guerreiro. Você aprendeu a crescer em meio às lutas, mas ter sido escolhido para liderar um grupo através do vale foi por mais uma razão. Qual seria ela? Assim como há muitos soldados, mas não muitos guerreiros, há muitos que lideram, mas não muitos líderes. Você não apenas lidera, mas ajuda outros a se tornarem líderes.
Você faz isso sendo rápido em delegar responsabilidades aos outros. Então você os deixa liderar mesmo quando falham. Isso não é comum, mas é uma exigência àqueles que serão líderes no exército do rei. Essa foi a liderança que ele mesmo demonstrou com seus discípulos. Então é a liderança do rei seu reino. Eu aprecio esse encorajamento, mas deleguei responsabilidades pois realmente precisava de ajuda. E muitas vezes isso aconteceu por eu ter me considerado inadequado. Eu via isso mais como uma necessidade, respondi. Seu senso de inadequação sempre estará com você porque você é de fato inadequado, como todos nós somos. É onde somos inadequados que Ele nos dá a sua força, para que a sua força seja aperfeiçoada em nossas fraquezas. Logo, este senso de inadequação é sim parte do motivo pelo qual você foi escolhido. Mas, mais forte do que isso é a sua determinação a fazer o que foi chamado a fazer e a ajudar a amadurecer aqueles que servem com você. Foi assim que a sua inadequação e a sua fraqueza se tornaram a força que Ele poderia usar. Todos nós precisamos de toda a ajuda que pudermos obter do Senhor, e Ele a dá frequentemente através daqueles com quem somos chamados a andar. Não há ninguém forte o suficiente para andar sozinho, muito menos para atravessar este vale sozinho. Você também não conseguiu passar por ele sozinho. Você pode ter começado sozinho, mas o superou com a ajuda de muitos outros que conheceu ao longo do caminho. Elias então voltou sua atenção para algo bem distante no vale. Então ele se virou e olhou para mim com um olhar sério que parecia enxergar dentro de mim. Continuou. Eu sou um exemplo da ilusão e da derrota que alguém experimentará se tornar a andar sozinho. Os filhos dos profetas mantiveram distância de mim porque eu mantive distância deles. Foi basicamente por essa razão que eu fui tirado da terra antes de ter completado tudo o que me foi dado a fazer. A carruagem de fogo não era para um passeio de vitória. Você se lembra de nossas conversas sobre como a minha vida e a de Enoque era uma mensagem especial para aqueles que lutarão na última batalha? Eu tive algumas grandes vitórias, mas vocês devem aprender também com os meus fracassos, que foram bem grandes. Não quero diminuir essa lição, interrompi, mas você lutou algumas das maiores batalhas na época de maior escuridão e contra a esmagadora maioria. Você estava sozinho quando destruiu os falsos profetas. Você fez mais sozinho do que os outros fizeram com os exércitos, retruquei. É verdade, mas foi por estar sozinho que sucumbi à depressão que o espírito de Jezabel me lançou. Ninguém foi criado para andar sozinho. Todos nós podemos fazê-lo por certos períodos de tempo e podemos realizar algumas coisas sozinhos. Mas, se não nos juntarmos à comunhão a que somos chamados, em algum momento cairemos. Mas você não caiu, protestei. Sim, eu caí. Caí ao ter deixado a depressão assumir o controle. Eu comecei a acreditar mais no poder das trevas sobre Jezabel do que no poder do Senhor para me sustentar. Elias respondeu sem qualquer tristeza ou remorso, mas como uma declaração de fato. Ele continuou. Eu poderia ter destruído o destruidor que tanto devastou o povo de Deus no meu tempo. Eu poderia ter destruído Jezabel e expulsado os espíritos de Baal de nossa terra. Se eu tivesse investido nos filhos dos profetas tanto quanto deveria, então juntos poderíamos ter limpado a terra e realizado o que era necessário para mantê-la limpa para as gerações vindouras. O que você poderia ter feito para mantê-la limpa? Perguntei. Jesus veio para destruir as obras do diabo e disse que estava enviando seus discípulos pelo mesmo motivo que foi enviado. Você não deve se contentar com algumas vitórias, mas permanecer na luta até que o mal seja destruído. Contudo, mesmo após isso, o trabalho não está terminado, pois você irá precisar substituir o mal pelo bem. Você faz isso levando as pessoas de volta à adoração,
ao conhecimento e ao amor ao Senhor. Se o mal for derrotado, mas não substituído por uma verdadeira adoração a Deus, então elas cairão novamente para o mal, assim como Israel continuou a fazer. Vocês devem procurar o inimigo e suas obras para destruí-los onde quer que estejam, e então preencher com bem aquilo que tem estado sob o domínio do mal, declarou o profeta, olhando profundamente para mim. O Senhor não os levará a nenhuma batalha sem um propósito que vá além de apenas derrotar o inimigo ou treinar seu povo. O grande objetivo é fazer deste local o Vale da Sombra da Vida. Vocês e os demais grupos que vêm até aqui são parte do seu plano. Todos os que passam por este vale como guerreiros estão aqui para receber vitórias e dar frutos que permanecerão. Se vocês fizerem apenas o suficiente para sobreviver, mas não facilitarem o caminho para aqueles que vierem depois de vocês, suas vitórias serão superficiais e temporárias. Vocês vencerão as batalhas não apenas derrotando as fortalezas do mal, mas construindo fortalezas de retidão, verdade, justiça e paz em seu lugar. Agora entendemos isso, interveio Mary. Você transmitiu uma nova visão e um novo propósito para nós. Mas pensei que o objetivo deste vale era treinar os guerreiros do Senhor para a grande batalha final na montanha. Se nós transformarmos este lugar como você está falando, então como ele poderá ser usado para o treinamento de outros? Essa é uma boa pergunta, Elias respondeu. De fato, se vocês derrotarem totalmente o mal neste vale, ele não poderá mais treinar o povo do Senhor para a guerra. No entanto, nem mesmo os melhores que passaram por aqui são capazes disso. Somente quando o rei retornar em sua plenitude, isso será completamente realizado. Vocês estão preparando o caminho para a sua vinda. Tudo o que vocês fizerem aqui ajudará a preparar a estrada. É construindo estradas que vocês prepararão o caminho para ele. Enoque e eu andamos sobre a terra nos tempos de maiores trevas. Seus tempos eram ainda mais escuros que os meus, mas ele não sucumbiu à escuridão, não caiu em depressão. Em tempos de densas trevas, como nunca se havia visto, Enoque cresceu em seu amor e em sua alegria no Senhor. Dizem que os tempos em que vocês estão entrando são como os dias de Noé, justamente o período em que Enoque viveu. Aprendam com ele. É nos lugares mais escuros, mesmo neste vale, que vocês podem crescer em maior alegria. Aqui há mais inimigos do que vocês estão vendo, Enoque interpôs. Todo o mal da criação foi lançado sobre este lugar. Alguns dos males mais mortais vocês ainda não enxergam como inimigos. Aqui vocês serão iluminados para poder vê-los. No entanto, mesmo que vocês derrotem completamente tudo o que encontrarem aqui, haverá inimigos mais que o suficiente para aqueles que se juntarem a vocês até o final desta era. O que vocês devem fazer é selar em seus corações a revelação de que substituir o mal pelo bem é o propósito final de toda a luta. Nenhuma vitória é completa ou duradoura até que isso seja feito. Eu venci os falsos profetas de Jezabel, mas não venci Jezabel e nem preenchi o vazio que os falsos profetas deixaram, porque eu não restaurei a adoração verdadeira ao Senhor, repetiu Elias. Eu fugi da briga contra Jezabel. Eu poderia ter acabado com ela quando me ameaçou. Eu havia sido criado para este propósito. Levou anos para aqueles que vieram depois de mim terminarem o que me havia sido dado a fazer. Durante este tempo, muitos que se perderam teriam seguido o Senhor se eu tivesse sido obediente. Jeú foi capaz de destruir o rei Nico e Jezabel, mas não conduziu o povo de volta ao Senhor. Logo a nação se inclinava novamente às formas malignas apresentadas por Jezabel. Por esta razão, nenhuma vitória na batalha estará completa até que a adoração ao Senhor seja restaurada. É por isso que os guerreiros devem ser adoradores. Então o profeta colocou a mão sobre o meu ombro e olhou para mim com uma intensidade tamanha que certamente transmitia algo além de conhecimento. Enoque fez o mesmo.
Eles se moveram pelo grupo, colocando as mãos em cada um. Depois disso, foram embora. Eu queria conversar mais e fazer mais perguntas. Finalmente deixei escapar. Vocês vêm conosco? Elias se virou e disse: Eu estarei com vocês por todo o caminho, assim como estive com João Batista e todos os que passaram por aqui. Estou com todos os que são chamados a preparar o caminho para o Senhor. O mais importante é que o leão de Judá esteja com vocês. Lembre-se de que o leão que está com vocês é maior do que qualquer outro leão. Vocês precisam conhecê-lo melhor. Disse Elias, com um sorriso mais amplo que eu já havia visto em seu rosto. Enquanto os observava desaparecerem no vale, tive uma grande revelação. Foi como um véu sendo levantado para que eu pudesse entender o ministério de Elias. Elias está sempre preparando o caminho. Ele está sempre tentando fazer com que os caminhos tortuosos e os lugares inóspitos sejam suaves para aqueles que estão por vir. Este é o resultado da dor que ele teve por não ter terminado seu trabalho. Isso lhe proporcionou uma grande graça e o impeliu a não apenas preparar o caminho para o Senhor, mas também aqueles que o seguem. Sua grande derrota foi transformada em uma vitória ainda maior e que ajudaria muito mais do que ele poderia ter ajudado em sua própria época. Por isso, entendi como Elias era capaz de compartilhar seus fracassos comigo sem qualquer remorso. Ele havia encontrado a graça de transformar seus fracassos em vitórias. Esta foi a raiz do ministério mais poderoso que o mundo já conheceu, menor apenas do que o do próprio Filho de Deus. Não há maior ministério do que preparar o caminho para o Senhor. Foi isso que Elias ajudou João Batista a fazer e que agora nos ajudava a fazer. Para andar neste caminho, devemos também transformar todas as nossas derrotas em vitórias. Eu ainda não conseguia mensurar a intensidade com que aprenderíamos isso nos próximos dias. Meus pensamentos então se voltaram para o vale. Nós precisávamos torná-lo um lugar melhor. Precisávamos preparar o caminho para aqueles que viriam depois de nós. Precisávamos deixá-lo mais seguro e mais fácil de atravessar. Ao invés de adentrá-lo tentando evitar o inimigo e escapar das ameaças, deveríamos procurar os inimigos, atacá-los e destruir suas obras. Precisávamos ser os caçadores e não as caças. Estávamos aqui para atacar todas as fortalezas do mal e depois transformá-las em um local de adoração ao Senhor. Eu mal podia esperar para começar quando me virei e vi Enoque por perto olhando para mim. Ele disse: É isso que fará de vocês guerreiros. É isso que fará de vocês os poderosos do filho de Davi.